galera, belezinha? Bom dia pra gente. Vamos mais um dia aí. Seguimos na nossa quarentena, seguimos com o nosso isolamento social aí, né? Quarentena na real é pra quem tá com suspeita, né? Quem teve contágio com alguém com a doença. Vamos lá. Recebi uns comentários que não ficou muito claro a função horária do espaço, né? Então hoje a gente vai ver um pouquinho mais dela e vamos ver também os gráficos do movimento uniforme, beleza? Então o foco hoje da aula vai ser os gráficos. Vocês lembram por que é o movimento uniforme? O que ele tem de especial? O que ele tem de especial, né, é que a velocidade dele ela é uniforme, ela não muda, ela não varia. A velocidade é constante. Isso aqui, galera, é o que vocês não podem esquecer, beleza? A velocidade é constante. É isso que define o movimento uniforme. Então, imagina que a gente tem aqui uma tabelinha com os valores de espaço e os valores de tempo. Já de antemão, eu peço perdão para vocês, porque é bem difícil escrever reto com essa lousinha aqui. Se na lousa normal já não saía tão perfeito, imagina pelo computador, né? Mas é importante essa construção, viu, galera? Essa construção dos gráficos é importante que vocês façam ela aí também para vocês pegarem legal isso aí, beleza? E aí já vou avisar também, né? Como eu vou fazer gráficos, talvez os meus não fiquem tão retos. O mais importante é que vocês entendam a ideia. Vocês aí no caderninho de vocês, fazendo com régua, fazendo bonitinho, vai ficar bem melhor que o meu. O meu normalmente não fica tão legal. Então, beleza, o que é esse gráfico? A gente vai fazer um gráfico exatamente igual vocês faziam o gráfico lá na escola, lembra? De x e y, só que aqui a gente vai usar S e T. Então, em vez de eu usar x e y, eu vou usar aqui vai ser o meu eixo S, o meu eixo das posições, né, que é dado em metros, e aqui é o meu eixo do tempo. Opa, não ficou muito bom não, mas vamos lá. O tempo aí que é dado em segundos, beleza? Então, eixo do tempo dado em segundos. Então, tem aqui, ó, no segundo 0 eu estou na posição 1, no segundo 1 estou na posição 3, no segundo 2 na posição 5, no segundo 3 estou na posição 7, e assim por diante, beleza? Então, o que a gente vai fazer aí? Vou vir aqui, vou marcar esses pontos aqui. Então, vou dividir aqui, ó, mais ou menos, aqui é o 10. Então, na metade aqui eu vou falar que é o 5. E assim por diante, né? Vamos marcar ali, ó. Então, vamos ver se dá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aí aqui vem, né? 6, 7, 8 e 9. Ficou apertadinho, mas aí no caderno de vocês fazem isso bem bonito. Então aqui é o 5. Então aqui dá para deixar espaçado, né? 1, 2, 3 e 4. Lembrando aí, esse eixo aqui que fica deitadinho, né? Ele tem um nome, é o eixo das... Alguém lembra? Abscissas, beleza? Abscissas. Pensa que é o eixo do X, né? Então, abscissas, pensa no X aí que já decora. E esse eixo aqui, que é o que fica em pé, que seria o eixo do Y, é o eixo das ordenadas, beleza? Vocês vão ver isso mais pra frente em matemática, vão estudar gráfico lá em matemática, aí vocês vão ver tudo isso com mais carinho aí, mais calma, beleza? Não precisa se preocupar com isso agora não. Então vamos lá ligar os pontos. Quando eu estou no tempo zero, minha posição vale 1. Então tempo zero aqui, né, seria onde cruza, minha posição vale 1 aqui, ó. Beleza. Quando eu estou no tempo 1 segundo, minha posição vale 3 metros. Então, no 1 segundo, vou vir aqui na minha posição 3 metros e marca aqui o ponto. No tempo 2 segundos, eu estou aqui na minha posição de 5 metros. Então, vem aqui, marco o ponto. No tempo 3 segundos, eu estou na posição de 7 metros. Então, vamos lá, traz ele aqui também. Eu vou dar uma roubada, galera, para ficar meio na reta aí, ó. Mas vocês entenderam, beleza? Isso aqui seria o meu ponto 3 aí. E o meu ponto 4 vai vir aqui na posição 9. Também vou dar uma roubada nele, senão ele vai ficar muito fora da minha reta, beleza? Então, deixa esse carinha como 4
e a gente apaga esse aqui, ó. Legal, tracei os pontos, agora eu vou fazer o quê? Vou ligar esses pontos. Então, você pega uma reta aí que liga estes pontos. E aqui está feito, esse é o meu gráfico aí do movimento uniforme. Beleza? Se a gente comparar com o gráfico da escola, lá quando a gente usa x e y, a gente tinha que a equação de uma reta era dada por y é igual a x mais b. Isso aqui é a minha equação da reta. Beleza? Como no nosso caso a gente vai usar uma equação do movimento, lembra qual que é a equação do movimento? É justamente a equação horária, né? Ó, S igual a S0 mais V vezes T. Aqui o gráfico não era S por T, eu não estava acostumado antes com Y por X. Então, vou pensar o seguinte, ó, quem que é esse termo sozinho? Esse termo aqui que está sozinho, vocês lembram o nome dele aqui, ó? No caso seria esse B. No meu caso aqui é o S0, né? E o B, como que era o nome dele? Vocês lembram? Isso aqui é o meu coeficiente linear. O coeficiente linear, ele vai definir aqui para mim onde minha reta começa. Então, por exemplo, aqui minha posição inicial, S0, era 1. Então, minha reta começa aqui. Se minha posição inicial fosse 5, minha reta começaria aqui. Certo? Se fosse menos 3, minha reta começaria aqui embaixo. Beleza? Então, ela vai definir qual é a posição aqui, ó, que minha reta está começando. O quão deslocado da origem a minha reta tá. E esse outro carinha aqui, ó, o que multiplica o x, e aqui no caso a minha velocidade, né, que multiplica o tempo. Vocês lembram o nome dele? Isso aqui é o meu coeficiente angular. O coeficiente angular, ele define o quão inclinado vai estar a minha reta. Então, se eu tivesse um coeficiente angular maior, ela estaria mais inclinada assim, ó. Se eu tivesse um coeficiente angular menorzinho, ela estaria aqui menos inclinada. Isso aqui, ó, não é a velocidade, então faz muito sentido, ó, porque se eu pego, por exemplo, esse gráfico aqui, ó, eu andei em pouco tempo aqui, ó, um espaço grande, tá vendo, ó? Então tem uma velocidade alta. Se eu pego uma reta que está pouco inclinada, eu vou ter o que, ó? Eu andei em muito tempo um espaço pequenininho, ó, certo? Então eu vou ter uma velocidade mais baixa mesmo. Então a velocidade, o coeficiente angular, vai definir o quão inclinada está a minha reta, beleza? E aí, lembra lá, como que é o nome desse movimento aqui, ó? O movimento que anda para frente, é um movimento que a velocidade é positiva, certo? Esse aqui vai ser um movimento progressivo. Movimento progressivo, ele anda para frente, ele tem uma velocidade maior do que zero. Eu falei isso no fim daquela primeira aula, lá, a última aula que a gente teve antes do coronavírus estourar de vez, né? Tranquilo? Beleza, vamos seguir viagem aí então. Se eu tivesse um gráfico retrógrado, um gráfico onde a velocidade é menor do que zero, como que ficaria isso aqui? Então aqui é meu espaço, aqui eu tenho o tempo, e aí se eu tivesse uma velocidade menor do que zero, meu gráfico ficaria algo desse tipo aqui, ó, vocês concordam? Minha posição vai diminuindo quando eu vou andando, aumentando o tempo aqui, ó, né? Se eu pego um ponto aqui, ó, e pego um ponto num tempo depois, quanto maior o meu tempo, menor minha posição. Então, ele está diminuindo. Isso aqui é um movimento regressivo, ou um movimento retrógrado, beleza? Movimento retrógrado. Ou regressivo. Ele tem uma velocidade menor do que zero. E como que ficaria o caso onde eu estou em repouso, onde meu movimento está em repouso, ou seja, eu não tenho velocidade, né? Minha velocidade é constante. Ou constante não, desculpa, igual a zero. No caso de eu estar em repouso, o que que acontece? Eu não estou mudando de posição, certo? Em qualquer tempo que eu olhar, eu vou estar na mesma posição, afinal eu estou parado. Então, vou estar como aqui, ó, independente do tempo que eu pego, eu vou estar na mesma posição, beleza? Eu vou estar
vai ser uma reta paralela ao eixo do tempo aqui, paralela à minha abscissa. Belezinha? Tranquilo? Tá, vamos lá então. E se eu te dar uma equação horária do espaço, né? Então, por exemplo, vamos aqui, ó, espaço em função do tempo é 20 menos 2 vezes o tempo. E aí eu peço para você construir o gráfico da função horária desse móvel. Tá, então o que a gente vai fazer? E aqui já vai a revisãozinha de função horária também, ó. Eu vou marcar aqui alguns pontos para eu poder me orientar. Então, por exemplo, o que vocês vão fazer? Vocês vão chutar, literalmente chutar, valores aí de tempo e a gente vai substituir na nossa equação horária do espaço e achar o valor da posição que eu estou nesse tempo. Então, um valor legal de chutar é sempre o zero, porque o zero é o mais fácil e dá o espaço inicial. Então, troco o t por zero aqui, ó. 2 vezes 0 dá 0, 20 menos 0 dá 20. Vamos ver, vamos trocar o t por 5. 20 menos... 2 vezes 5, né? Menos 10. 20 menos 10 dá 10. Ah, legal. Vamos então trocar o t por 8. Vamos ver por 8. 2 vezes 8, 16. 20 menos 16 dá 4. E se eu trocar o t por 10? 2 vezes 10, 20. 20 menos 20, 0. Beleza? Então vamos montar nosso gráfico. Então, põe aqui o eixo do tempo, né? O meu eixo das ordenadas. Vou pôr aqui meu eixo das posições. Desculpa. O tempo é a minha abscissa e a posição é a minha ordenada, beleza? Eu vou melhorar esse gráfico, eu vou pôr ele mais para baixo, porque eu não precisa de parte negativa tão grande, né? Já que eu estou ligando mais para a parte positiva do que para a negativa. Então, eu vou pôr ele aqui, ó, mais aqui no comecinho, beleza? Eu vou conseguir um espaço maior para trabalhar. Legal, então o espaço eu tenho que ir de 20 até 0. Então, eu vou jogar o 20 aqui em cima. Mais ou menos aqui no meio eu vou pôr o meu 10. Em algum lugar aqui eu tenho que pôr o 4. E fechou. E o tempo também vai até o 10. Então, o 10 aqui na frente. Vou pôr aqui no meio o 5. O 8 mais ou menos entre os dois aqui. Um pouquinho mais perto do